Débora Rodrigues, do caso do batom. Vai, Ari. Débora Rodrigues, do caso do batom, no 8 de janeiro, está em casa com medidas cautelares. Hugo Mota retorna com pressão a favor e contra a anistia. Pois não, Raniele? Exatamente, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi na última sexta-feira à noite. Ele impôs condições para que Débora Rodrigues, depois de participar de uma audiência com o juiz do Supremo Tribunal Federal e pedir que os ministros se compadecessem dela, e aí ele decidiu colocar aí essas medidas para que ela pudesse ficar em casa, ainda em situação de prisão preventiva, porque a gente lembra que o ministro Luiz Fux suspendeu o julgamento fazendo um pedido de vista. Inclusive, essa decisão de Moraes, pelo que eu apurei, é porque Débora ela já está presa há mais de 2 anos e a pena dela poderia variar entre 2 anos e meio até 14 anos, por ser um crime contra a democracia. E se fosse, no caso, uma pena menor, ela já teria até a condição de remir a pena e até ter uma progressão de regime, se a gente já tivesse uma condenação. Como não tem, Moraes, também devido a essas pressões que a gente vem acompanhando, porque a oposição acredita que o caso Débora Rodrigues possa ajudar, inclusive, a aprovação do PL da anistia, concedeu aí essas medidas cautelares. Está aí na tela. Dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição das redes sociais, também a proibição de se comunicar com os outros envolvidos, proibição de concessão de entrevistas, a não ser com autorização do STF, e também proibição de visitas a não ser seus advogados ou familiares ou pessoas autorizadas pelo STF. Caso ela não cumpra essas medidas, aí a gente vai ter uma revogação dessa decretação da prisão domiciliar. Já nós vamos para as manifestações de ontem e também para o Hugo Mota. É que eu quero cortar aqui para análise sobre o caso em específico da Débora Rodrigues, a cabeleireira, e a questão do batom, porque como teve nas redes uma força grande para que ela não ficasse presa, primeira informação, mesmo ela não estava condenada ainda, porque ela está em julgamento. 2, mesmo com a condenação se confirmando, ela deixaria a prisão no início do ano que vem, justamente pela progressão de regime. Já no início do ano que vem, ela sairia. Então, essa saída foi antecipada em 1 ano. E um outro ponto, já há manifestações de deputados, de lideranças do PL, como Sóstenes Cavalcante, que é líder da bancada evangélica. O Sóstenes já disse que quer a Débora como candidata em 2026, mas isso vai ficar na vontade dele, porque ela sendo condenada, ela não vai poder disputar, professor. Exatamente, Amadeu, né? Pelo que determina a lei da ficha limpa, por exemplo. Agora, é um caso complexo, o caso dela, né? Há uma discussão muito forte entre juristas, e você mesmo já tinha destacado dias atrás sobre a questão da dosimetria, e como a Raniele informou muito bem, o julgamento não foi concluído da Débora. Ela fica em prisão preventiva, aguardando a conclusão do julgamento e as decisões, a decisão final que vai ser tomada com o melhor encaminhamento dado pelo ministro Alexandre de Moraes. Francis, fala. Olha, Amadeu, eu acredito que essa decisão da Justiça, por mais que ali o ministro sim tenha balizado ela sobre o cumprimento já de mais de 2 anos, teve sim uma influência desse clamor nas redes sociais, do que alguns juristas apontavam sobre a dosimetria. Mas agora, em relação a aproveitar essa condenação, todo fato político que surgiu diante desse caso da Débora, é algo que já vem acontecendo há algumas eleições por esse espectro político. Quem não recorda da eleição passada, uma série de investigados também por participarem dos atos do dia 8 de janeiro, usando esse fato para
conquistar uma cadeira em legislativos, mas não prosperaram. Felizmente, a população desses municípios não votou neles. Então, no caso da Débora, Amadeu, o ministro fez o correto, mas acredito que teve sim influência de toda essa movimentação. Fala aí, Mariano. Eu concordo com vocês, eu acho que essa repercussão do jurista, da questão do tempo, né, se for caso fosse condenada de 14 anos, repercutiu e, de fato, por ela já estar com esse tempo na cadeia, tudo isso combinou com essa decisão do ministro de pô-la em liberdade. Né? Fala, Ari. Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou aquela manifestação na qual ele esperava 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana e a expectativa foi malograda, né? A gente teve uma polêmica sobre o número de participantes, mas oscilou ali de 18 mil a menos de 100 mil participantes, então muito aquém do que ele esperava. Mas agora a extrema-direita apostava muito nesse caso da cabeleireira para atrair militância. A manifestação que ele programou para a Avenida Paulista, agora no mês de abril. Então havia a expectativa, havia a expectativa de que as pessoas fossem se sensibilizar com o fato de uma mãe de 2 crianças pequenas estar presa, uma condenação muito severa, e fossem protestar. Essa decisão de deixar que ela fique com os filhos em casa, acho que vai esvaziar ainda mais uma manifestação que, a meu ver, já seria flopada mesmo, mas vai flopar ainda mais. Olha só, por falar em manifestação